não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Em primeiro lugar, é claro que os pais fundadores dos Estados Unidos foi uma geração absolutamente notável. Se você vê o nível de preparação daqueles camaradas, por exemplo, o conhecimento que esses caras tinham dos clássicos, da filosofia grega, então, é um negócio impressionante. Isso para eles era, como é que se chama, arroz com feijão. Era o próprio mundo onde eles orbitavam, né? E eu acho que nunca houve, em parte alguma do mundo, quer dizer, uma elite tão bem preparada como esses camaradas. Mas onde houve uma elite muito boa, quase tão boa quanto essa, sob certo, só que melhor foi no Brasil. A diferença é o seguinte, é que os americanos, até hoje, eles prestam atenção no que os pais fundadores fizeram, e leem os discursos deles e raciocinam a respeito. E no Brasil o pessoal jogou tudo fora. Para você experimente, tem uma coleção de livros escrito por um historiador, Otávio Tarquínio de Souza, que chama História dos Fundadores do Império no Brasil. Lê aquilo e você vai ver que o Brasil tinha, nessa época, uma elite quase tão bem preparada quanto o pessoal daqui. Sob certos aspectos, melhor. Por exemplo, você chama Zé Bonifácio. Seu xará, Zé Bonifácio de Andrade Silva, era um indivíduo muito, intelectualmente muito superior a alguns dos pais fundadores americanos. Agora, você já viu algum livro, algum discurso de Zé Bonifácio sendo distribuído nas escolas? Não, existia uma edição feita pela Prefeitura de Santos, porque ele nasceu em Santos, que era uma coisa raríssima e cara, que só especialistas tinham, uma edição enorme, em 3 volumes e tal. E para o resto da nação, as palavras de Zé Bonifácio tornaram secretas. Agora, quando você vê ali os fundadores, né, Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira de Vasconcelos, o Padre Feijó, eu digo, pô, mas eram uma pleiade de homens de muito talento e muito sérios. Então, a diferença não é que os pais fundadores dos Estados Unidos eram melhores do que os brasileiros. Não, é que os caras aqui levaram a sério e criaram uma tradição. E no Brasil não, no Brasil apagaram tudo. Esta é a diferença. Quanto ao negócio da escravidão islâmica, né, existe, nos últimos 20 anos, o pessoal começou a estudar, né, o fenômeno da escravidão islâmica na África. E hoje se sabe, primeiro, essa escravidão ela começou muito antes do que houvesse a escravidão na Europa. A escravidão na Europa tinha sido abolida, né, quando surge o fenômeno já o servo da gleba. O servo da gleba não era mais um escravo, ele era, um proprietário independente. A única diferença é que ele não podia vender a sua terra. Então a terra ficava associada à sua família eternamente. Quer dizer, o filho herdava. Então, primeiro, o escravo adquiriu o direito de constituir família, que em Roma, no Império Romano, não tinha. Tá certo? Havia uma procriação coletiva, né, e ninguém sabia quem era filho e de quem que era filho. Então não havia como você transmitir os seus não havia bens, propriedade nem bens a ser transmitido. Então quando o sujeito consegue isso, já está livre da situação de escravo, ele não é um escravo mais, né? Ele tem a sua terra, a terra pode ser passada aos seus descendentes, ela só não pode ser vendida. Se chamava o servo da gleba por causa disso, quer dizer, ele estava, onde a existência dele estava ligada àquele pedaço de terra, tá certo? Enquanto isso, vamos dizer, os muçulmanos estavam invadindo a África toda e fazendo uma desgraça lá, quer dizer, fizeram um verdadeiro genocídio ali. Por quê? Diz que pelo menos 80% dos escravos eram castrados. E na castração, por sua vez, 80% morria.
Os escravos castrados eram muito valorizados, custavam mais caro do que os outros. Por motivos óbvios, né? Quer dizer, não apresentava riscos e era uma pessoa mais cordata, mais obediente e tal. Então, mas para cada 10 que você castrava, sobreviviam só 2. Então isso aumentava ainda o preço. O número das pessoas que eles castravam vai para milhões e milhões e milhões e milhões. Olha, o número de escravos castrados pela escravidão islâmica só o número de castrados supera todo o tráfico transatlântico de escravos, que foi aproximadamente 5 milhões de pessoas. Eles castraram muito mais gente do que isso. E a escravidão lá começa no século VII e se prolonga até o século XX. Quer dizer, você tem 13 séculos de escravidão. E a escravidão europeia durou quanto tempo? Durou 3 séculos. E além disso, não era propriamente escravidão europeia, porque eles não levavam escravos para a Europa, levavam apenas para as colônias da América. Então isso quer dizer que quando o primeiro português chegou lá e comprou o primeiro escravo, a escravidão islâmica já estava instaurada há muito tempo. E qual era a posição dos negros? Havia negros islamizados já desde o primeiro século da história islâmica. Então, esses não estavam entre os escravos, estavam entre os invasores e escravizadores. E eles não pegaram gente só na África, eles pegaram também na Europa. Pegaram gente na Itália, na Espanha, na Inglaterra. Na Inglaterra, até o século XVIII e XIX, eles ainda aprisionavam gente para levar para escravo para Meca. Quantos europeus foram levados como escravos para lá? Não foi 1 ou 2, porque isso aí também durou, né, pelo menos 10 séculos essa coisa. Não fizeram ainda o cálculo, tá certo? Mas o cálculo do que eles fizeram na África hoje começa a aparecer. Existe um livro de um autor que se chama, o nome do sujeito é um autor africano, ele chama, como é? Tidiane Ndiaye, N apóstrofo D-I-A-E, Ndiaye. E o livro foi publicado na França, com o título Le Génocide Caché ou Voilé? Genocídio velado, genocídio encoberto. Esse é um dos livros mais impressionantes que eu tenho lido nos últimos tempos sobre a escravidão muçulmana na África, que é muito maior do que eu mesmo imaginava. Então, e entre, vamos dizer, os senhores de escravo ali, é impossível você descobrir quem era árabe e quem era negro, estava tudo misturado. Então, quer dizer, por que colocar sempre, vamos dizer, os ocidentais como os grandes escravizadores, né, e o pessoal do terceiro mundo como os coitadinhos que foram sempre escravizados, quando foram eles os maiores escravizadores? Então, não só foram escravizadores, mas esse negócio de você capar pessoas, isso aí no Ocidente nunca existiu. Então isso aí foi um verdadeiro genocídio. Porque se para cada 10 sobrava somente 2, você imagina então a quantidade do que. Mas o número de eunucos que existiu nos países islâmicos, e também na China, em outros lugares, né? E faça o cálculo. Para cada um que está ali, tem outros 4 que morreram. Quer dizer, é uma coisa absolutamente monstruosa. Então, como é que esta sociedade tem a cara de pau, tá certo, de querer passar pito nos europeus ocidentais? Isso aí é que nem, sei lá, o Fernandinho Beiramar dando bronca num batedor de carteira. Vamos lá. Professor, o que houve com a coleção Biblioteca e Filosofia coordenada pelo professor editada pela Record? Houve que eu não tive mais tempo de fazer aquilo. Eu arrumei um monte de ocupações, não tive tempo de tocar. Mas agora que nós estamos fazendo o seminário, eu estou aqui encaminhando um plano, já não é só um plano, já está em execução, de publicar os principais livros para a sua formação. Livros que ou serão usados nas próprias aulas do seminário, ou serão leitura recomendada como parte integrante, absolutamente indispensável da sua formação. A coleção já está mais ou menos planejada, já tem alguns que já estão sendo traduzidos. Eu não vou dar título agora, porque não houve ainda, não estão fechadas negociações de direitos autorais,
Então, para evitar que algum aventureiro lance mão das minhas ideias, como se costuma fazer, quer dizer, roubar as ideias do Olavo, tá certo? E roubar e não pagar é a coisa. Já virou instituição no Brasil. Instituição. Tá certo? É uma coisa que todo mundo pode fazer. Né? O Brasil é um país antropofágico. Não? Parece um sujeito que está fazendo alguma coisa boa, vai lá todo mundo para roubar. Né? Essa é a ideia. Mas, então. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.